Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui ao 11º Espectropapo. Este é um programa de entrevista, né? A gente conversa com pessoas que são pessoas interessantes, importantes no mundo do autismo, da análise do comportamento. E hoje, então, é uma parceria entre o NATEA, o Núcleo de Atenção e Transtorno do Espectro Autista, e a ACES, Intervenção Comportamental. Então, fica aqui no Facebook, a gente conversa ao vivo, e depois também fica aqui disponível, e depois vai para o YouTube, para o canal ACES Análise do Comportamento. E já tem bastante gente aqui presente, Débora Paiva, Dani, Lu, Elizabeth Ferreira, Ludmila, boa noite a todo mundo. Hoje nós temos uma pessoa muito interessante aqui, muito interessante. Ele vai se apresentar já, que é o Paulo Quereghini. E eu gostaria de começar pedindo para ele se apresentar aqui para nós. Paulo, boa noite. Boa noite, Luciano. Primeiro, a pronúncia do meu sobrenome. Agora eu aprendi, você viu, né? Nós não ensaiamos. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí, especialmente mães de pessoas, né? Mães e pais de pessoas com autismo, profissionais que se interessam por atuar nessa área, e também outros profissionais que queiram saber até onde o profissional de educação física pode atuar, né? E como ele pode ser um parceiro também. Então, eu sou graduado em Educação Física, sou um profissional de Educação Física, fiz o bacharelado, depois fiz a licenciatura, fui professor concursado no estado em Ribeirão Preto, depois exonerei para me dedicar ao mestrado e doutorado em Educação Especial lá na Federal de São Carlos, na UFSCar. Fui orientando do professor Celso Goios, e antes mesmo já era um especialista na área de personal trainer, na área de fisiologia. Eu já atuava nessa área na minha cidade, já atuei durante alguns bons anos com pessoas com depressão, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e até então não tinha muito contato com o autismo. Depois eu entrei no mestrado, foi engraçado, porque eu entrei querendo ensinar um golpe de judô, sou professor de judô, sou faixa preta de judô, querendo ensinar um golpe de judô para crianças com síndrome de Down. E foi engraçado que eu terminei o doutorado ensinando nomeação, ensinando relações de ouvinte, testando o falante, né, para testar a emergência, repertório de nomeação para crianças com autismo na frente do computador. Então, foi uma transição bastante grande para mim, né? Eu sou professor universitário, dei aula em várias universidades no estado de São Paulo, e depois passei no concurso aqui para professor substituto na UFC, aqui em Fortaleza, e estou morando aqui há quase 3 anos. Por conta do mestrado e doutorado dentro de um laboratório de análise de comportamento, né, do Lamier, e eu me dediquei bastante ao estudo da análise de comportamento, que me fez distanciar um pouquinho um pocão da minha área da educação física, né? Porque em princípio nós não temos essas áreas não são convergentes, especialmente no Brasil, né? Literatura portuguesa, e por conta disso eu estudei bastante, dei aula até no primeiro curso, fui docente no primeiro curso de especialização em análise de comportamento aplicado ao autismo. Depois fui estudante desse próprio curso, e me acreditei. Então, por conta dessa minha formação, tive condições de fazer a minha acreditação junto à BPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Então, graduado em Educação Física, mestrado e doutorado em Educação Especial pela UFSCar, e sou acreditado pela BPMC. Perfeito. Deixa eu só dar uma boa noite, o pessoal está chegando aqui. A Bárbara, Jennifer, Priscila Vac, o Alexandre Melo, que é professor também de Educação Física. Alexandre, pessoa boníssima. Ele é um parceiro. Eu sou o Luciano Lacerda, né? Sou doutor em Educação e estou no pós-doutorado em Educação Especial, lá na Universidade Federal de São Carlos também. E minha área de pesquisa é autismo e inclusão escolar. E eu sou um militante também, né? Eu atuo sempre lutando para que as práticas baseadas em evidências sejam utilizadas na área
da inclusão da pessoa com autismo. E eu trabalhei dando aula na universidade também, em vários cursos, e dei aula no curso de Educação Física. Sério? Eu dei aula de algumas disciplinas lá. E também, em uma delas, era de Metodologia da Ciência. Eu orientei muitos trabalhos de Educação Física, né? E eu me lembro de alguns que eram observacionais de inclusão, e, assim, numa escola que era considerada assim, referência de inclusão, e aí a gente organizou para ele observar 15 aulas, o aluno, né? E aí as aulas, a observação era assim, o professor fez isso, isso e aquilo, os alunos com autismo ficaram sentados com a mediadora. O professor fez isso, isso e aquilo, e os alunos ficaram sentados com a mediadora. E era assim, as 15 aulas, na melhor escola de inclusão do lugar em que eu estava observando. Então, a primeira pergunta é essa, para você, Paulo. Como é que os professores de educação física, como você vê a preparação deles e a disposição deles de trabalhar com as pessoas com autismo? Ótimo, ótimo. Luciano, são muitos pontos, né, para contemplar essa pergunta aparentemente simples sua. Primeiro que a gente precisa entender, saber que essas pessoas estão entendendo o que a gente está querendo dizer sobre inclusão. Né? A gente, na verdade, não entende inclusão como uma aula inclusiva. Eu entendo a inclusão como um processo. Né? Então, um processo inclusivo, a gente precisa... você não avalia uma aula, olhando para uma aula, se aquela aula é inclusiva, ela só vai se tornar inclusiva se ela propiciar as melhores e ótimas condições de aprendizagem para o indivíduo ao longo do tempo. Então, se você apresenta um material muito adequado para que o aluno aprenda naquela aula, e na próxima aula ele já aprendeu, você repete o material, teoricamente, ele, na segunda aula, ele já está deixando de ter ganhos. Então, a gente entende o processo de inclusão quando, à medida que você observa seu indivíduo está tendo mais ou menos dificuldades, você vai adequando as dificuldades e os auxílios para que ele possa ter um máximo, ao longo do processo de ensino, ele ter um máximo de aprendizagem, né? Então, nesse sentido, os profissionais de educação física, eles estão no mesmo conjunto da formação dos profissionais de educação, com dificuldades de entender o que é um processo inclusivo. Então, a gente, não só na educação física, mas também dei aula em outros cursos da área de licenciatura, já que a gente tinha a disciplina de educação inclusiva, também atuei, e eu vi que isso não é um problema inerente à área da educação física. É um problema grave, mas não é só da área. Então, a primeira coisa é entender, o pessoal entender que, na verdade, a educação inclusiva, ele só tem esse nome, inclusiva, porque antes ele não era inclusiva. Né? Ele não era uma educação para todos, não era uma educação que fazia melhores condições, o melhor arranjo de condições de ensino para aqueles que estavam ali presentes. Então, se não era, e agora a gente começa a pensar como deveria ser, a gente traz um nome diferente para pensar esse arcabouço, né, de manejo de ensino, e aí tem que se trazer o nome inclusivo, educação inclusiva. Se a gente começar a realmente pensar dessa forma, daqui a pouco a gente não precisa mais usar o nome educação inclusiva. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque os profissionais de educação física, eles precisam entender esse processo e para isso não adianta você chegar para o aluno e falar, olha, essa é uma aula de educação inclusiva, ou então se você, vamos trazer uma pessoa com deficiência física para fazer uma aula, e é assim que é uma educação inclusiva. Vamos trazer uma pessoa com autismo aqui dentro da aula e vou te mostrar como é que faz. Não se tem. Você precisa entender princípios da educação, e aí, a princípio da educação é você olhar para cada indivíduo, não é olhar para a pessoa com deficiência física, é olhar para o indivíduo. O que é que você quer ensinar, o que é que ele sabe, o que é que ele precisa aprender, e a partir daquilo você planeja as condições de ensino. Vou fazer uma aula inclusiva para pessoas com autismo. É incompatível, é um paradoxo pensar isso, né? Porque, na verdade, você tem que pensar nas pessoas com autismo, o que é que você quer ensinar, o que é que ele sabe, e a partir disso pensar em maneiras de ensinar. Isso não dá para você ensinar em cursos de uma semana, em um final de semana, em um mês, né? Porque você precisa desconstruir uma maneira de pensar tradicional, né? Normatizada,
para você, então, depois começar a ensinar procedimentos de avaliação. Alguns podem ser até manter um certo padrão, mas eles precisam também ter algumas peculiaridades, para que você, a partir do momento que você faz o escaneamento do repertório do indivíduo, é que você vai planejar as condições de ensino, né? Então, não é uma tarefa fácil. Os profissionais de educação física, alguns, posso dizer que cada vez mais têm se dedicado a essa área. Eu imaginei que eu não fosse encontrar muitos profissionais no Brasil dedicados a essa área, e me surpreendi muito, porque eu criei faz pouco mais, há mais ou menos 2 meses, um grupo no Facebook só para profissionais de educação física, já graduados, que atuam com pessoas com autismo. Eu criei esse grupo, ele é restrito, e o tanto de gente que se prontificou a colocar dúvidas, interessados em aprender, me deixou impressionado. Então, assim, tem cada vez mais. Só que, simultaneamente, eu ouço cada vez mais relatos absurdos de profissionais de educação física que vão... que conversam com outros colegas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Luiz, que é um colega nosso, né? Também é um professor de educação física. Ele antes era amigo seu, e você me indicou para dar supervisão para ele. E ele trabalha com outras pessoas, e ele trabalha com uma criança e foi na escola ver como é que era a aula de educação física escolar. E o relato dele é absurdo, é exatamente esse. É uma escola de excelência. A criança, segundo o professor inicialmente, a criança estava incluída na aula, mas quando ele foi assistir a aula, o menino, o melhor que ele fez foi ficar correndo pela quadra, enquanto a maioria da turma estava fazendo determinada atividade. Isso foi a melhor parte da aula. A gente fez uma tabela, uma ficha de registro para o Luiz indicar quanto que ele estava engajado, às vezes fora da quadra, dentro da quadra parado, dentro da quadra olhando, dentro da quadra engajado, para fazer uma avaliação de quanto que ele estava engajado. A ideia era ensinar essas habilidades para verificar se ele generalizava. Cara, é muito, muito, muito ruim, né? Então, a gente ainda não tem, porque os profissionais eles ainda, por mais que a gente tenha essa disciplina de educação física adaptada, mas ela ainda tem essa versão de a educação física adaptada. A educação física serve quando a pessoa com deficiência está lá dentro. E a educação inclusiva, você não precisa ter uma pessoa com deficiência dentro da aula para que você dê uma aula de educação inclusiva, ou de educação física inclusiva, de geografia inclusiva, de qualquer que seja o conteúdo inclusivo. Né? Não sei se eu me estendi muito na explicação, não sei se eu cheguei a dizer isso, se eu cheguei a responder o que você perguntou, mas os nossos cursos de formação, quando se tem, estão na área de 1 semana, 2 semanas, eles ensinam estratégias, mas não ensinam a pensar sobre essa forma. E a gente vai levar bastante tempo, para poder mudar essa forma de pensar. Não, mas eu acho que é importante ter gente produzindo, né? Então, eu particularmente, eu sempre falo faço muito curso, palestra, em todo lugar eu falo. Na minha opinião, a aula de educação física é a aula mais importante que tem na escola. Várias pessoas que estão na live aqui já devem ter me visto falando isso em cursos. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de desenvolvimento motor para uma população que tem problema de desenvolvimento motor. Nós estamos falando de algumas habilidades fundamentais, como imitação, que tem na aula de educação física um espaço privilegiado de exercício e ensino. Nós estamos falando de habilidades sociais. Qual é o lugar em que a gente mais exercita habilidades sociais na escola? É na aula de educação física. Então, é um prejuízo principal da pessoa com autismo. Então, nós estamos falando aqui de um lugar fundamental, não é de um lugar qualquer da educação. Né? Porque tem habilidades que estão lá no core do autismo, estão ali que se espraiam para todo o desenvolvimento do sujeito. Então, a gente precisa mesmo modificar isso, e eu sempre faço questão de falar no seu nome, porque eu acho que é difícil fazer a articulação entre uma área técnica do ensino da pessoa com autismo e a área de conteúdo, mas também a área técnica, como, por exemplo, a área de educação física. Eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Se a gente tem isso, a gente está meio caminho andado. Agora, nós precisamos ser capazes de apresentar isso como horizonte. Porque você está me apresentando aqui uma visão de educação física fantástica, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente falando um monte de groselha aí, entendeu? De coisas abstratas. Porque, para mim, na minha visão, na área da educação,
o maior problema é uma visão abstrata da educação. Eu falo frases genéricas como o amor resolve, precisamos de boa vontade, sei lá, qualquer coisa assim, e aí tudo bem, parece que o nosso problema resolveu. E aí as pessoas que falam de aspectos técnicos do processo de educação parecem pessoas que são frias, quando na verdade essas é que são comprometidas, porque essas estão avaliando como realmente resolver as coisas. Então, na educação física, eu não sei se é no mesmo nível dos outros, mas essa coisa abstrata, eu acho que é um problema muito sério na área da educação. Sim, você tem toda a razão. Essa área do assistencialismo, ela é muito, muito forte ainda na área da educação física, especialmente dentro dessa disciplina de educação física adaptada, que talvez seja a única disciplina que se aproxima em pensar em pessoas com deficiência ou pensar pessoas com atraso no desenvolvimento, né? Mas o assistencialismo, ele realmente é muito forte e a produção científica, e aí eu acho que é essa relação que você está querendo dizer, né? O assistencialismo e a ciência, algumas pessoas que mais precisariam de ciência são aquelas que mais estão abraçadas pelo assistencialismo, né? E a disciplina de educação física adaptada, ela, se a gente pensar ela em comparação com outras disciplinas, como a fisiologia, mesmo a sociologia, biomecânica, ela tem ainda muito mais embasada o assistencialismo do que a ciência. Então, isso realmente, essa análise que você está fazendo, você está apresentando, ela é muito coerente. Os alunos me procuram sobre... Professores, quero fazer um TCC sobre educação inclusiva. Beleza, vamos trabalhar nessa perspectiva. Eu explico lá que acho que vale daqui a pouquinho explicar a educação física inclusiva, educação física adaptada, educação física especial, né? E aí a gente falou, vamos achar artigos, né? Aí vamos separar. Esses artigos que vocês acharam que são mais na área de educação física inclusiva, esse mais na área da adaptada, esse mais da área especial. Quando você vai para a transição mais próximo da educação física inclusiva, é só isso que você falou. É só assistencialismo. Que a gente precisa de professores dedicados, profissionais que amam o que fazem. E quando a gente vai um pouco mais para a área da educação física especial, e aí acaba tem suporte de outros profissionais de outras áreas. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de ciência. Mas quando você fala em educação física inclusiva, no geral, com bastante gente, com pessoas com discrepantes graus de desenvolvimento motor, intelectual, social, no mesmo ambiente, cara, praticamente não tem ciência, não tem nada de mensuração, nada relatos, e os relatos são mais ou menos nesse sentido, né? A turma aprendeu, gostaram muito da aula, como gostaram muito da aula, né? Nem para colocar ali, aparentemente gostaram, não, nem isso, né? Eles gostaram da aula. Beleza, às vezes até não verbal, né? Deixa eu dar boa noite aqui para Andréia Fonseca, o Ricardo Dionísio, o Glauber Assunção, o Diego Santos, o Alexandre Duarte, a Elizabeth Ferreira, Childerico, acho que você conhece o Childerico, né? A Simone, aqui de São José, o Bruno Salles, a Fabiola, obrigado, Fabiola, a Ludmila. A Ludmila duas pessoas aqui estão pedindo para fazer parte do grupo. Depois você dá uma olhada nos comentários, você dá um alô para eles, tá, o Paulo? A Catiúcia aqui, a Daniele Politi, ela falou, se você perguntar para minha filha qual ela mais gosta, prontamente ela vai responder, educação física. Na verdade, Daniela, você explica para ela que a aula mais importante é de história, mas a segunda mais importante é da educação física, tá? Eu sou professor de história. Márcia também, aí o Luiz está aí, o Luiz Henrique está aí. Paulo, eu queria agora que você trabalhasse essa diferença que você me apresentou aí, da educação física especial, adaptada e inclusiva, que você operacionalizou isso para as pessoas poderem entender o que significa essas coisas. Ótimo. Isso é fundamental, cara. A gente ainda, já escrevi alguns artigos e estou falhando em escrever um artigo científico sobre isso, que eu preciso me posicionar. É uma responsabilidade minha me posicionar e criar cada vez mais separar isso aí, porque às vezes os profissionais não sabem onde procurar uma melhor informação, e acho que essas informações vão ajudar
a separar, né, onde que eu vou buscar informação num curso de educação inclusiva. Beleza, é mais ou menos esse conteúdo que você vai encontrar, você vai se preparar para isso. Não, eu vou buscar a educação física especial na perspectiva da educação física inclusiva. Beleza, você vai encontrar esse tipo de conteúdo. E vai esclarecer muitos pais também, porque às vezes procuram um profissional de educação física para atender os próprios filhos, e às vezes querem que essas aulas substituam a aula de educação física escolar coletiva, e não pode substituir, né? Não, às vezes tem uns profissionais, não, mas olha, beleza, estou fazendo um bom serviço, a mãe falou que agora não vai, eu falei, se você fizer isso, eu paro de supervisionar. Nós estamos fazendo um desserviço, não pode, né? Então, vamos lá. Acho que pegando o gancho que eu falei agora há pouco, né, que a educação, a gente chama hoje de educação inclusiva, porque, na verdade, ela nunca foi uma educação para todos, verdadeiramente para todos. Então, nesse mesmo gancho, nessa mesma linha de raciocínio, existe hoje a educação física inclusiva, que é para atender de forma equiparada, não normalizadora, todos os indivíduos que estejam presentes, né? Então, você vai estabelecer conteúdos que você quer ensinar, vai verificar em que grau cada um daqueles, o quanto cada um sabe fazer e como sabe fazer aquilo que você quer ensinar, e a partir disso estabelecer um arranjo de formas de ensino para todos, com equiparação de condições de ensino, né, para que todos tenham um benefício máximo. Isso a gente chama de educação física inclusiva, então vai ter todos. Ele é mais comum no ambiente escolar, né? E a gente tem aspectos, a gente tem algumas leis que tratam sobre isso, mas, de forma geral, é atender todos no mesmo ambiente, tá? A educação física adaptada, ela vem de uma história, vem desde a Segunda Guerra, para atender aquelas pessoas que estavam hospitalizadas, que estavam à margem da sociedade e que precisavam, de alguma forma, de uma assistência para melhor qualidade de vida, né? Essa é a história boa, mas a história não contada também é que quando você engaja pessoas em atividade física, exercício físico, você desonera o Estado, você tira as pessoas da medicação, você tira as pessoas de necessidade de gasto, né? Tantos gastos do Estado. Então, de medicamentos e tal. Então, se surgiu o esporte adaptado, né? O primeiro esporte adaptado que surgiu foi o arco e flecha sentado, as pessoas começavam a se engajar para isso, depois teve o basquetebol em cadeiras de rodas, e aí daí para frente, ele surgiu mais com as pessoas com deficiência, depois as pessoas com surdez também começaram a ter fortes movimentos para isso, e hoje o que é o esporte ou a educação física adaptada? É atividade ou esporte voltado especificamente para as pessoas com deficiência ou com atraso no desenvolvimento, num ambiente segregado. Você modifica, você adapta regras, materiais, procedimentos de ensino, né, ou algumas normas do jogo, do esporte, da brincadeira, do exercício físico tradicional, mas que eles têm mais ou menos os mesmos objetivos. Então, quando você tem o basquete tradicional, você não pode entrar com uma cadeira de rodas lá, e ele acaba selecionando algumas pessoas, e é um ambiente para aquelas pessoas que têm aquelas características, mas no basquete tradicional elas podem ter objetivo competitivo, mas também pode ter objetivo de lazer, de gasto de energético. E existe o basquetebol em cadeiras de rodas, que existe só para pessoas que se locomovem em cadeiras de rodas, que tem algumas modificações nas regras. Então, você pode deve se locomover em cadeiras de rodas, né? Embora a altura do aro é o mesmo, né? Existem algumas regras bastante semelhantes, algumas coisas se modificam para que as pessoas possam se engajar naquela atividade como um ambiente segregado. Então, ele tem benefícios para isso, porque ele vem dar atenção para algumas pessoas que antes não podiam jogar, não podiam praticar esportes, não poderiam se engajar em atividade física, né? Não tinham condições, agora tem. Então, as Paralimpíadas, elas dão visibilidade para as pessoas com deficiência, né? Mas, por outro lado, elas acabam sendo um ambiente paralelo, né? E a ideia é que, à medida que essas pessoas possam ter acesso e que antes não tinham, então
entende-se que, nesse contexto, seja uma ideia inclusiva, né? Então, antes que alguns estavam à margem, né, estavam desamparados desse tipo de atendimento, agora tem, mas num ambiente segregado. A educação física inclusiva, ela, verdadeiramente, a ideia é você não ter essas regras pré-estabelecidas. Então, vamos jogar, vamos gastar energia com bola. Beleza. Quais são as pessoas aqui? Eu me locomovo desse jeito, eu me locomovo desse jeito. Eu quero o quê? Lazer? Então, vamos pensar em como é que você pode dar ajuda e você pode dar dificuldade para cada um, para que todos possam ter o máximo de lazer. Não, vamos gastar energia. Então, pode modificar as regras, modificar as condições para que elas possam ter o máximo de benefício em gasto energético, desenvolvimento motor, qualquer que seja, né? E existe uma terceira área ainda, que é a área da educação física especial. Então, enquanto na educação física especial, na educação física adaptada, na educação física tradicional, algumas pessoas acabam sendo marginalizadas, que é esse exemplo que você falou. Por exemplo, uma criança fica com dificuldade de compreender a informação que o profissional está falando, ou de se manter atento a determinada informação por mais de 5 segundos, ou porque ele apresenta comportamentos autolesivos, ou porque ele apresenta dificuldades de locomoção, ou dificuldades de algumas relações sociais, eles têm dificuldades para isso, e isso acaba sendo barreiras para um atendimento coletivo. Esses objetivos, essas barreiras, elas podem ser os próprios objetivos de ensino na educação física, e ao ser objetivo, a gente não pode chamar isso de educação física tradicional. A gente chama isso de educação física especial, que vem do nome especializado. Então, normalmente, a educação física especializada... Peraí que tá passando um avião aqui, eu moro perto do aeroporto, e nem eu consigo me ouvir quando eu estou falando desse jeito. Então, a educação física especializada, ela vem para atender essas características que são barreiras para um atendimento coletivo, né? Então, você vai ensinar contato visual, você vai ensinar redução de comportamento inadequado, você vai ensinar a lidar com uma mudança de rotina, você vai ensinar a imitação, que talvez o indivíduo, por não ter imitação, pode ter dificuldades, né, de ter aula no ambiente coletivo. Essas características que são barreiras para o atendimento coletivo, elas são o alvo de ensino na educação física especial. Então, a ideia é que o atendimento na educação física especial produza efeitos na medida que vai reduzindo barreiras para que esses indivíduos possam ter melhores condições no ambiente coletivo, seja na educação física, seja na vida diária. Então, a educação física especial, ela não tem o objetivo de sobrepor, de substituir a educação física tradicional. A ideia é que aquelas coisas que as pessoas têm dificuldades, elas próprias sejam alvo de ensino, para que à medida que isso seja desenvolvido, essas barreiras sejam quebradas, diminuídas e seja um atendimento coletivo. E é nessa área especializada, né, nessa área de educação física especial, que eu me dedico com maior ênfase nos meus estudos e a minha atuação diária. Então, quando uma mãe quer, por exemplo, o personal trainer para o filho, porque o filho ele fica sentado na aula de educação física. Beleza, né? Ela pode ensinar ele a fazer gasto energético, beleza. Mas o que ela está pensando, né, nesse caso, contratando um personal trainer, ela está querendo que esse profissional substitua o profissional de educação física coletiva. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ah, beleza, eu quero um personal trainer porque eu quero melhorar o meu gasto energético. Beleza, e aí nesse caso ele pode ser um profissional para potencializar algumas habilidades. Mas se é uma pessoa, por exemplo, uma família de pessoas com autismo, e esse indivíduo ele não consegue observar e seguir as instruções, ele não consegue reduzir ecolalia ou comportamentos vocais estereotipados, né? Então, isso pode ser alvo na educação física, para que em algum momento que esses comprometimentos sejam reduzidos, eles possam ter o melhor proveito, né, dentro da educação física tradicional, coletiva. Bom, deixa eu dar boa noite para algumas pessoas que chegaram aqui. A Simone, a Jó Tibério, que está falando lá de Campina Grande, na Paraíba. A Ruth Piovesan, do grupo aí, depois ele vai falar, ele vai adicionar vocês. A Renata Bomi, a Carla Salim. Essa está fazendo o maior sucesso, viu, Paulo?
Ah, a que Mônica, a legal! Malaquias, a Valquíria, a Volman, o Bruno. Tem uma pergunta aqui. Ele quer saber sobre dança. Se você conhece pesquisa, qual é o potencial da dança na educação inclusiva para pessoas com autismo. Aí depois eu falo aqui eu vou chamando as outras pessoas aqui dando boa noite também. Como é que é o nome dela? Daniela? Não, é o Bruno que está perguntando. O Bruno. Bruno, então, acho que nesse contexto, a sua pergunta é na dança, na educação física inclusiva. Mais uma vez, se a gente não tiver essa ideia dessa diferenciação, a sua pergunta pode você está querendo perguntar uma coisa, você faz uma pergunta e eu vou responder outra coisa. Então, se a gente está pensando em dança, na educação física inclusiva, a gente está pensando em dança para todos. E não precisaria necessariamente ter uma pessoa com deficiência. Então, o que eu quero ensinar com dança? Eu quero ensinar coreografia. Coreografia requer imitação, coreografia requer seguir uma sequência de passos, coreografia requer algumas habilidades motoras, como agilidade, giro, lateralidade, né, equilíbrio. Então, esse conjunto de habilidades eu vou avaliar para todos os indivíduos, e aí eu posso ter pessoas com deficiência, posso ter pessoas com desenvolvimento típico, pessoas com atraso no desenvolvimento intelectual, e o que cada um tem, e aí eu vou pensar em maneiras de dar dificuldades de forma equiparada para cada um. Então, por exemplo, se alguém já faz aula de dança e já sabe fazer várias coreografias, eu vou dar muitas dificuldades para ela para fazer uma coreografia nova. Por exemplo, ela criar uma habilidade. E para uma pessoa que tem, às vezes, dificuldade de observar, eu vou levar ela mais próxima. Né? Eu vou colocar um colega do lado dela para toda hora chamar atenção ou para dar auxílio físico para ela, para que ela possa se concentrar em gravar a sequência e não necessariamente em fazer o movimento adequado. Então, quando a gente pensa em dança ou qualquer outra coisa na educação física inclusiva, eu preciso pensar o que é que eu quero ensinar com o conteúdo dança. Quero ensinar sequência, coreografia. Isso, Luciano, isso é uma falha grande na área da educação física. As pessoas querem ensinar o exercício, elas querem ensinar o jogo, o esporte, e não identifica que isso é um conteúdo, é um conjunto de coisas, um monte de repertórios, e você quer ensinar, na verdade, deveria ensinar repertórios, deveria ensinar a fazer coisas a partir desses conteúdos. Então, você falou aí, né? A educação física, ela é excelente, talvez seja o melhor ambiente para se aprender várias coisas, porque você pode aprender por observação. Você vai olhar o que alguém fez, uma coreografia, e aí ele fez um giro maior na ponta dos pés e caiu no chão. O outro fez com a ponta do pé, com o calcanhar do pé mais próximo do chão e viu que teve bem sucedido. Isso é aprendizagem por observação, você fica sensível às consequências. Então você não precisa o tempo todo ficar fazendo o giro para aprender, você pode aprender pelo que os outros fazem. Então, na educação física, por ser coletivo e ter mais essa oportunidade de observar o que os outros fazem, são bem-sucedidos, e o que o outro faz que não é tão bem-sucedido, aumenta a probabilidade de aprendizagem de vários repertórios. Então, você foi muito claro aí, talvez, não sei se é esse ponto que você estava chamando a atenção, mas eu entendo que na educação física, por ser coletivo e por estar todo mundo observando o que todo mundo está fazendo, que normalmente é diferente do ambiente escolar, que você está lá na carteira, né, na sua mesa, e você não está vendo o que o outro errou, tanto que o outro fez, né? E perde esse rol de condições de aprendizagem. Então, voltando, se ele quer ensinar agora, se ele está chamando de educação física inclusiva, por exemplo, a dança para pessoas cadeirantes, mais uma vez, você quer ensinar dança, quer ensinar o quê para pessoas cadeirantes? Então, você vai pensar em estratégias para pessoas que têm mais ou menos aquela mesma característica, mas para ensinar coreografia. Agora, se você quer ensinar, por exemplo, habilidades sociais, né, que algumas pessoas podem ter atraso no desenvolvimento de habilidades sociais por conta de uma deficiência, por conta de alguma coisa, ficam muito restritas e a um ambiente muito separado, né? Então você precisa ensinar elas a receber contato visual, para elas poderem iniciar um movimento, né, para elas terem se apresentarem frente a outras pessoas. Então, olha o tanto de coisas que a gente pode ensinar a partir da dança
num ambiente inclusivo, num ambiente adaptado, num ambiente especial. Depende do que é que você quer ensinar a partir da dança. Muito bom. A Aninha aqui deu boa noite. O Daniel está falando que já explicou. Eu lembro que você explicou, Daniel, só que eu precisava fazer essa piada porque a gente não pode nunca perder a piada, né? Da história. Abre A precedente. Dani, não, a gente não pode perder, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. A Dani Lu está perguntando uma coisa interessante aqui. Só fazer um comentário antes. O Alexandre falou que usa a dança, por exemplo, para generalização de habilidade de imitação. Bem interessante. Ele é um cara que estuda muito. Ele é pai de crianças com autismo, uma pessoa muito dedicada. O Dani está perguntando o seguinte: na escola, professor de educação física, você acha que tem como ele fazer a avaliação individualizada daquele sujeito? Qual é o recurso de avaliação que é possível fazer no ambiente escolar, Paulo? Como é que você vê essa questão da avaliação? Caramba! Não sei se essa pergunta deveria ser para mim, deveria ser para não, para você, nessa aí. Porque se ela dá para ser feita individualizada? Dá. Não dá para ser feita, ela não precisa ser feita, a avaliação individualizada numa educação física inclusiva, assim como é na educação física especial. Na educação física especial, a gente vai trabalhar de forma individualizada e você vai avaliar vários repertórios e mensurar cada um deles. Na educação física inclusiva, você tem muitas crianças, estão vários repertórios ao mesmo tempo, você tem muito menos controle sobre cada as condições de cada um, mas dependendo de como você vai, do que é que você quer ensinar, dá para se fazer avaliação individual. Então, por exemplo, se você quer ensinar algumas habilidades sobre pedir ou criar uma determinada atividade, né? Então, você pode mensurar de uma forma de uma tabela, né? Por lista, quantidade de vezes que cada um sugeriu uma brincadeira. Então, você vai, vamos fazer mudança de regras. Aconteceu isso, isso e isso. Então, quem é que fez determinadas sugestões? Aí você pode notar que para algum grupo de pessoas começa a fazer mais sugestões e outras pessoas começam a não fazer sugestões. Então, se você quer ensinar essa habilidade de iniciativa, de criatividade, de se expor, né, você precisa, então, fazer esse escaneamento e a partir daquele grupo que você identifica que tem mais atraso, você começa, então, a dar mais auxílio. O que é mais auxílio? Pode ser uma coisa simples, pode ser chegar a hora da mudança das regras, você começa a direcionar para algumas pessoas. Então, você teria alguma sugestão? Né, se você direcionar para aquele público que nunca faz pergunta. Então, você faz uma linha de base, vê que alguns não perguntam, outros perguntam. Para alguns, você vai dar mais auxílio. O que você, por exemplo, você acha que a gente deveria usar uma bola mais pesada ou uma bola mais leve? Né? Ele antes não está fazendo uma sugestão, mas agora ele está começando a participar da aula a partir de uma ajuda sua. Para um outro colega que já faz pergunta, você não vai fazer a pergunta que tipo de mudança. Você fala, agora eu quero uma mudança que possa fazer com que o time fique, na competição, o time tenha mais competitividade, né, entre eles, um desempenho mais equilibrado. Então, perguntas mais sofisticadas para algumas pessoas e perguntas com mais auxílio para outras. Então, você começa a poder, essa necessidade, essa possibilidade de fazer um escaneamento de avaliações mais individualizadas, embora sejam bem menos sofisticadas essas avaliações do que se faz no atendimento da educação física especial, um atendimento individualizado. Mas dá para ser feito sim, e eu faço nas disciplinas de graduação, eu faço o ensino dessas avaliações, elas são um pouco mais particularizadas do que não fazer nada, tá? Mas, então, assim, se é difícil e não vou fazer nada, eu já desisto e aí você não ajuda em nada. Ah, beleza, mas se eu tiver que fazer um para cada um, registrar quantas vezes cada um arremessou a bola corretamente, quantas oportunidades eu dei para que ele acertasse 3 vezes, isso aí não dá para ser feito mesmo, né? Ou o que você pode fazer em algumas ocasiões é um coleguinha registra o outro, tá? Numa outra oportunidade você ensina para fazer isso, então vamos fazer determinados arremessos. Então, você ensina um colega a registrar o do outro, e depois o outro registra o do um. Tem algumas estratégias para isso, para que você ensine, inclusive, habilidades de matemáticas, habilidades de
estatística dentro das aulas de educação física, que é fundamental. Educação física, mais uma vez, o basquetebol ele não precisa ser o basquetebol em si próprio. Você pode ensinar matemática e estatística dentro da aula da educação física, e isso é, sim, alvo de ensino da educação física, assim como habilidades sociais, habilidades, e não são só habilidades motoras alvo de ensino. Não deveriam ser. Muito bom. A Selma está falando aqui, a Selma Rosa, que ela tem um filho com autismo e que está quase se formando em educação física, que coisa interessante, né? Legal. Acho que é uma coisa bem bacana. O Ricardo, após 10 anos formado, em 3 meses de contato com o Dr. Paulo, ele me fez repensar a educação em geral. Ótima live. Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. O Luiz, eu dei alguns cursos, o Luiz participou, e ele fez um curso de autismo comigo, um curso de manejo de comportamento, e aí eu estava em muito contato com ele, e ele me falava assim, olha, está acontecendo tal coisa aqui. Aí eu falava assim, olha, o processo comportamental é esse, mas e o movimento? O movimento eu não faço a menor ideia, eu não sei nem o que é isso. Então, é assim, falta uma expertise. Essa expertise motora, ela é muito difícil. É muito diferente, né? Eu acho que a análise do comportamento, para mim, né, a grande questão é que você tem a sua expertise de origem e a análise do comportamento. Então, você tem, por exemplo, uma fonoanalista do comportamento, olha que coisa fabulosa, como a Renata Veloso. Você tem uma TO analista do comportamento, como a Martoni. Aí você junta um Quereguini. Mas você imagina, todos esses expertise de origem, com uma linguagem comum, com uma compreensão comum sobre o homem, uma filosofia sobre o homem, e com uma ciência tão rigorosa. Então, quando você olha lá, procura assim, práticas baseadas em evidências, e você vê 1000 práticas, e quase todas as 1000 são baseadas em ABA, não é à toa. Não é à toa que as coisas têm um grau tão alto de eficácia. É porque a gente é capaz de somar conhecimento. A gente não tem que dizer, é só análise do comportamento que presta, outras coisas não prestam. Não, tudo presta. Todo conhecimento acumulado pela humanidade a gente instrumentaliza. Só que a gente faz isso de maneira científica, a gente faz isso medindo, avaliando. Eu acho que essa é a grande contribuição, né? E aí, assim, falando de contribuição, então, assim, eu dei alguns exemplos aqui do que a educação física ajuda, contribui, né? Mas o que ela contribui a mais? Como é que é essa parte, principalmente motora? Qual é a relação entre desenvolvimento motor e autismo, Peregrino? Ótimo, excelente pergunta. Estou até lendo a pergunta aqui da Elizabeth, com vontade de responder a pergunta dela. E a sua... Depois a gente vai, então. A sua, vamos lá, vamos para a sua. O que é que... Vamos lá. Então, eu falei agora há pouco, deixei bem claro, que não precisa ser só um repertório motor, não deveria ser só um repertório motor alvo de ensino na educação física. No entanto, tradicionalmente, é mais na educação física que se trabalha, se a gente pensar no contexto escolar, é mais na educação física que se trabalha esse tipo de repertório, né? Não só ele também, mas habilidades sociais também, né? Que as crianças na escola praticamente não se comunicam, fazem um grupinho, mas não é na educação física mesmo que se propicia possibilidades de aprendizagem. Mas se a gente vai pensar no repertório motor para autismo, e aí a gente então vai pensar onde que tem essa compatibilidade. Existem, a maioria das pessoas com autismo, elas apresentam algum atraso no desenvolvimento motor, e é pensado que talvez nas próximas definições de diagnóstico do autismo possa ser incluído ainda um atraso motor como uma característica definidora, mas eu não vou avançar nesse aspecto. Mas o que a gente sabe é que as pessoas com autismo, elas apresentam um atraso no desenvolvimento motor, muito por conta do atraso no desenvolvimento social e muito por conta do atraso no desenvolvimento comunicativo. Então, se o indivíduo ele não entende o que deve ser feito, ou se ele apresenta algumas barreiras sociais para não fazer aquilo que a maioria das pessoas faz, então ele é menos disposto a situações de desenvolvimento daquelas habilidades que envolvem habilidades motoras. Então, se você não vai para a academia, não vai fazer educação física escolar, porque você não entende as informações que o profissional está falando, ou você tem dificuldades para lidar
socialmente como a maioria das pessoas, então você fica menos exposta a isso e desenvolve menos. Isso posto, a educação física, ela tende a possibilidade de desenvolver essas habilidades que a maioria das pessoas com autismo apresentam atraso. Onde que tem de diferente da educação física especial, da educação física, que outras não vão fazer? Ou normalmente não fazem? Muitos dos repertórios de habilidades sociais, muitos dos repertórios de habilidades comunicativas têm como pré-requisito o desenvolvimento de algumas habilidades motoras. Então, por exemplo, a habilidade de imitação facial, ela é um pré-requisito para início da fala, seja para o ECOI, seja para repertórios de ouvinte, por exemplo, né? Habilidades de aprender a fazer amando, ele requer, por exemplo, uma habilidade de aprendizagem de contato visual, e algumas das habilidades, elas estão associadas com repertório, com pré-requisitos de habilidades motoras, né? Então, entendo que na educação física especial, não na educação física inclusiva, porque isso não vai ser alvo do profissional de educação física escolar, mas na educação física especial, se você tiver como alvo essas habilidades de imitação bastante sofisticadas, bastante simples, né? Mais simples, né? Uma estrutura mais sofisticada para ensino de habilidades mais simples, com pré-requisitos, isso aumenta a probabilidade de aprendizagem de outros repertórios, como habilidades sociais e habilidades comunicativas. Então, enquanto que o terapeuta, no ambiente por tentativas discretas, ele pode estar ensinando imitação, na educação física também, né? Então, eu não sei se eu consigo, hoje, dizer para você que o profissional de educação física, ele vai fazer algumas coisas que outros não fazem, mas talvez, por conta dessa área da proximidade com habilidades motoras, e ele dando ênfase para isso, talvez sejam esses pré-requisitos que possam ser mais enfatizados na educação física, na perspectiva da educação física especial, né, para ensino de outros repertórios que outros terapeutas normalmente não se dedicam. Consigo explicar mais ou menos essa dúvida, isso que você me perguntou? Que isso, na verdade, Luciano, a literatura não apresenta nada sobre isso. Até porque o que se entende por educação física para pessoas com autismo é desenvolver. A literatura apresenta pessoas que estão dentro do espectro com maior desenvolvimento, com menos comprometimento, para a inclusão no esporte, né? E essa área que eu trabalho, que é a educação física especial, elas são para ensino de habilidades pré-requisitos para outras. Então, por exemplo, com as pessoas que eu supervisiono, a gente ensina imitação num ambiente bem restrito, e aí a gente nota que dentro da equipe multidisciplinar que está ensinando, por exemplo, mandos ecoicos, né, outros repertórios de brincar, de fazer de jogos, isso desencadeia um aprendizado muito mais acelerado em outros contextos. Então, a gente busca enfatizar esses repertórios na educação física especial quando tem uma equipe multidisciplinar trabalhando com análise de comportamento. Não tem treta com a física, com a TO, não? Tem. Deixa para outra live. Tem uma profissional que... Raquel, acabou de falar sobre isso. A gente estava conversando esses dias numa supervisão. E eu falando para ela sobre discriminação simples. Ela com mais o Ricardo e o Diego explicando, olha, isso que vocês estão ensinando, ele requer um repertório de discriminação condicional, auditivo, visual. Essa criança ela ainda não imita. E a imitação ela é um pré-requisito para você desenvolver. Então, você está cobrando mais do que essa criança apresenta. Então, antes da gente ir, a gente vai ensinar aqui por discriminação simples essas habilidades. E aí, trabalhando com eles, aí a Raquel vira para mim e fala, Paulo, mas eu não vou ter problema com a TO, não vou ter problema, né, com outra. Eu falei, vai, mas essas áreas, elas ainda não aproximaram, porque a gente não tinha profissional de educação física pensando sobre isso. Quanto mais a gente começar a pensar, e a gente vai, obviamente, errar, né, mas aí vale a pena a gente errar para bem, né, e aí a gente começa a pensar um pouquinho
como é que a gente começa a separar. Mas é a mesma discussão da fonoanalista de comportamento e o psicólogo analista de comportamento ensinando comportamento verbal. Então, a gente não tinha essa briga dentro da educação física. Mas a gente vai ter. Os meus profissionais supervisionados por mim vão ser os primeiros aí a participarem dessas brigas. Então, em algum momento, eu coloco para eles que isso acontece, eu oriento depois, vamos tentar não evitar, porque é complicado, Luciano, vou colocá-los na situação de ter que discutir com outros profissionais se eles devem ou não ensinar aquele conteúdo. O que eu poderia defender de uma forma, e o profissional de educação física que está começando a aprender sobre análise de comportamento tem ainda menos bagagem para defender sobre isso. Né? Então, eu não posso colocá-los numa condição constrangedora. Mas, mais para frente, logo, vai ter essa briga, sim. Você quer responder a pergunta da Elizabeth? Sobre a avaliação? Ela pegou, deixa eu pegar o fio da meada, com crianças ou adolescentes, quando ela inicia as terapias de educação física para ver o que ela necessita melhor desenvolver. Tipo, chute para esquerdo, né? Para direito, subir escada com apoio. Caramba, essa é outra coisa que a gente vem se dedicando agora, que eu ensino para os meus profissionais, que a ideia é a gente pode até ter umas avaliações padronizadas, mas a gente vai seguir isso, pega ele como um norte. Porque essas avaliações padronizadas, quando a gente vai trabalhar habilidades motoras, elas pressupõem que o indivíduo não tem comprometimento comunicativo e nem social. Então, você chega para ele e fala, olha, você deve fazer isso, isso e isso. Ou então, olha, eu fazer uma vez e agora a sua vez. E uma criança com desenvolvimento tipo comunicativo e social vai olhar, fazer melhor o social, fazer melhor o pior, e você avalia o repertório motor. Apenas esse repertório. E quando você pega uma criança com desenvolvimento, habilidades, por exemplo, um atraso no desenvolvimento social, você está falando para ele assim, olha o que eu vou fazer. E ele está assim, olhando para cima. Ele nem ouviu você dando a instrução, quanto menos a hora que você virou de costas e começou a fazer o movimento. Então, que movimento ele vai fazer? Você não consegue nem mensurar se ele tem atraso motor, porque houve uma barreira comunicativa e social ali, naquele meio, né, nesse momento. Então, a gente precisa de estratégias para garantir que ele observa, para garantir que ele compreendeu a informação, para garantir que ele consiga minimamente fazer o movimento, e aí depois você, reduzindo essas barreiras, você consiga avaliar o repertório motor. Então, a gente não tem hoje na literatura, talvez eu até possa agradecer isso, a gente não tem ainda avaliações padronizadas, porque quanto mais você vai para a área de educação física especial, você está trabalhando com pessoas que fugiram à média do ensino, né? Então, você vai precisar cada vez mais trabalhar de forma particularizada. Mas está previsto para o ano que vem a gente apresentar um livro, e a ideia é trazer para uma linguagem para todos, mas na perspectiva da análise do comportamento, né, pessoas leigas, com algumas folhas de registro, com uma forma de avaliação desses repertórios. Mas a gente vai sinalizar possibilidades. Não quer que as pessoas peguem a folha e copiem para o seu próprio aluno. Se fizer isso, nós estamos fazendo errado o que a gente quer que as pessoas façam. Perfeito. A Aninha Bueno falou que ela já viu um caso de abandono, Bruno fez uma fala sobre isso, mas eu acho que você falou já um pouco disso, né? Acho que nós temos muitas perguntas, tem pouco tempo, está acabando já, vou selecionar uma última pergunta aqui, tá? Natália fez uma pergunta se que tinha um momento só das crianças especiais, acho que você falou disso também, que é absolutamente inadequado. Para a gente encerrar aqui, eu vou trazer a pergunta da Ludmila, porque eu acho que é muito legal. E aí depois, pessoal, o Keregini tem uma página, a gente põe a página dele, do Exerciência, vocês podem entrar em contato, fazer perguntas lá. Se tiver alguma pergunta também que ele quiser responder aqui, fica à vontade. Mas essa pergunta da Ludmila eu acho muito boa, porque ela está perguntando sobre o TEACH. O TEACH é muito desenvolvido, é muito divulgado nas escolas do Brasil, e o TEACH, ele é
ele é uma metodologia, um programa que advém da psicolinguística e da análise do comportamento. Só que na hora dele trazer para o Brasil, eles esquecem a análise do comportamento, parece que não tem nada a ver. E aí parece que é uma coisa muito diferente. E no campo da educação física, como é que você vê isso? Você lida com alguma escola, com algum supervisionando que tem estratégias de pedagogia estruturada, ou você utiliza algumas dessas estratégias, como pranchas ou comunicação visual, para o ensino de educação física? Uso, mas só quando há necessidade. E, nesse caso, a gente não precisa saber. Quando a gente pensa em só vai usar isso quando há necessidade, eu não estou usando o TIT, eu estou usando análise de comportamento. Né? Então, eu vou colocar TIT, aí eu vou pensar na estrutura TIT para minhas aulas? Não faço isso. Eu sei que tem cursos na área de educação física, né, para colocar estrutura TIT na área de educação física. Eu vejo, observo, vejo que tem pessoas bastante dedicadas e, obviamente, isso contribui de alguma forma, mas eu sou um analista de comportamento, pelo menos tento ser, muito rigoroso. Então, eu não dou dica visual para o aluno, se não houver necessidade de a dica visual auxiliar a independência dele. Eu não quero que ele faça o exercício, eu quero que ele ganhe independência. Então, mais uma vez, eu quero que o indivíduo discrimine os objetos que tem ali para ele fazer um zigue-zague, e eu coloco os pezinhos para ele, e ele faz o zigue-zague melhor, beleza, ele está ganhando, então, velocidade, agilidade, mas se eu quero que ele ganhe atenção, ele discrimine que movimento ele deve fazer quando a posição dele está de um lado, quando ele está de um jeito, e o cone está na esquerda, e quando ele está de um jeito, e o cone está na direita, e ele discrimine que os movimentos são diferentes, dependendo de onde o corpo dele está, esse é um outro repertório que eu não posso dar ajuda para ele. Eu não posso colocar o pezinho ali para ele. Não posso colocar que agora ele tem que colocar a mão. Porque eu vou tirar a possibilidade dele aprender aquele repertório que é alvo e que normalmente é barreira para ele trabalhar na educação física tradicional. Porque na educação física tradicional não vai ter pezinho. Eu não sei se está claro isso. Então, o TIT, ele poderia, na minha opinião, eu talvez precisaria elaborar um pouco mais cuidado, mas ele poderia ser mais útil se a gente incorporar isso dentro da educação física coletiva, da educação física inclusiva. Na educação física especial, a ideia é trabalhar aquilo que ele não consegue fazer, né, lá na educação física tradicional. Então, normalmente a gente usa o mínimo possível. Então, por exemplo, a gente, para algumas crianças que precisam ficar sensíveis às consequências, né? Então, aí eu vou usar, por exemplo, uma fichinha onde eu tenho atividade e a consequência, para ele ficar o tempo todo lembrando, né, atento às consequências. Então, ele emite uma resposta de observação e vai para aquela determinada atividade e depois ele tem acesso à consequência. Se eu quero ensinar, por exemplo, o indivíduo a escolher, né, o que ele quer, a habilidade de preferência, isso tem crianças que não faz, porque a mãe faz tudo por ele. Então, a gente pode usar fichinhas também para que ele discrimine a hora que ele seleciona uma determinada atividade, ele vai se engajar naquela atividade. Então, ensinando painéis, fichas, recursos visuais para ensinar outros repertórios, e não para fazer aula de educação física. Certo? Só um comentário aqui, a Zilda falou, o TIT não é somente pista visual. Mas, Zilda, ele não está querendo dizer que é só pista visual, mas que também tem pista visual. Sim, que essas pistas visuais, na educação física especial, só quando é necessário, e também um planejamento já de esvanecimento, ou seja, você tira essa pista na medida em que você vai desenvolvendo a autonomia, então você já planeja para isso, né? E na educação física... Mas o Celso, quando a gente fala de TIT, na educação física, os cursos que oferecem, eles são basicamente pistas visuais. Sim. Então, porque é exatamente aquela questão que eu tinha falado. A base do TIT mesmo, é o mesmo problema da análise do comportamento. Tem um monte de curso aí que eles ficam lá falando de dar docinho para criança. Isso não é análise do comportamento. E aí nós temos um problema aí que talvez esteja ligado a isso, né?
por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre repertório de análise do comportamento de professores que tinham formação em TIT. E nenhuma sabia me dizer o que é reforço. Como é que a pessoa diz que faz TIT sem saber o que é reforço? Se TIT é baseado em análise do comportamento. É impossível. Simplesmente impossível. Então, o que ela estava fazendo pista visual. É isso. Então, eu acho que a Zilda está certa. É uma questão, eu acho que dos processos de formação no Brasil, que tem uma série de problemas, né? Realmente. Bom, gente, não dá mais tempo. Luciano, desculpa te interromper, mas vai além disso. É usar o reforço e saber que o que você está usando como reforço, por que reforça? Porque senão, Claro. você está dando alguma coisa, porque ele fez determinada coisa, e isso é reforço? Depende, você vai ter que observar o comportamento não só antes, mas depois daquilo que você deu, né? Então... Porque senão você está... Então, aí o problema. Se você não domina o conceito, você não vai para lugar nenhum. Exato. Esse é o grande problema. Bom, nós estamos terminando, porque já passou de 1 hora. Eu faria uma conversa de 8 horas fácil. O problema é que tem vários problemas na internet de circulação depois do material desse tipo. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Pelo que eu estou lendo aqui, as pessoas adoraram, né? Mas eu acho que vai dar para a gente levar esse assunto muito mais para frente e depois fazer outras. Você tem as palavras finais aí para o pessoal, Paulo? Tenho sim. Primeira coisa, as pessoas que estão participando aqui, a Zilda fazendo várias observações muito pertinentes, e isso que você falou agora do TIT, inclusive, que vai muito além, perfeito. E tenho pessoas aqui muito queridas que estão aqui observando, inclusive a mãe de um dos meninos que... eu, na verdade, atualmente eu não atendo as crianças com autismo diretamente, né? Então, eu treino profissionais para atender as pessoas com autismo. Sejam os profissionais me contratando, sejam os pais me contratando, sejam as clínicas. E aí tem uma mãe aqui que é atendida por um profissional treinado por mim, que está fazendo aqui, escreveu, eu achei muito legal. Isso é muito bom, porque a gente não tem contato direto com a criança, direto com a família. Quando a família vem dizer que está sendo bem atendida pelo profissional, para mim eu fico muito feliz com isso. Bom, eu quero me colocar à disposição, né, para as pessoas que precisarem de auxílio, seja instrucional, seja para escolher profissionais, ajudar a escolher os profissionais que possam atender os seus próprios filhos, para esclarecer se o profissional que atende os seus próprios filhos estão fazendo o serviço adequado na perspectiva, em cada perspectiva, né, cada propósito, eu posso ajudar nisso também. Se tiver pessoas profissionais que mantenham várias clínicas e queiram colocar um profissional de educação física, saber o que é que o profissional de educação física pode atuar junto nessa equipe de forma interdisciplinar e transdisciplinar, se quiser trabalhar na área da educação de comportamento, também estou à disposição. Tem uma página da minha empresa, chama Modelo Exerciência, não é só exercência, é modelo, porque a ideia é criar um modelo mesmo de atuação, de incorporação da análise de comportamento nas aulas de educação física. Então, chama Modelo Exerciência no Facebook e também Modelo Exerciência no Instagram. E a gente vai começar com algumas lives também, então já vou aproveitar para fazer o convite para você que logo, já que você é um grande incentivador dessa área, né? Então, já a gente vai fazendo agora do meu lado. Eu faço perguntas para você. Logo, os grupos, as pessoas que são formadas em educação física, que trabalham com autismo, que queiram participar do grupo, podem, dentro da página do Modelo Exerciência, no Facebook, existe um grupo separado que é só para isso. Aí você pede autorização, tem 2 perguntas, você precisa ser formado em educação física e precisa trabalhar com educação com autismo, em qualquer que seja a perspectiva. A gente vai montar um grupo de estudo, vai começar no ano que vem, e eu vou apresentar os conteúdos, as pessoas vão apresentar a vivência sobre aqueles conteúdos. Por exemplo, manejo de comportamento inadequado, cada um vai dar experiências, seja na natação, na dança, na educação física adaptada, inclusive, especial, e aí a gente vai falar de como se fosse estudo de casos para cada um deles. Então vai ser bastante interessante para a nossa área isso aí. Eu escrevia recentemente sobre num blog, falando sobre áreas da educação física, na perspectiva da análise de comportamento. Também a gente pode colocar o link e estou aí à disposição que eu puder contribuir. Perfeito, Paulo. Muito obrigado por essa aula. Realmente, eu não consigo ver outra pessoa que pudesse falar esse tema.
tanta precisão que você trabalhou. Eu acho que esse campo é um campo que a gente precisa muito desenvolver, tem uma relevância acadêmica, que é um campo novo, explorado, mas, sobretudo, uma relevância social, né? Esse é o foco, né? De que maneira a gente pode chegar e ajudar essas crianças. E eu fico muito feliz de saber... Crianças e adultos. Seu Isso, seminário... é verdade. É verdade, é verdade. Inclusive, o Paulo teve no seminário de autismo na vida adulta lá, a Zilda estava lá, a Ju, algumas pessoas que falaram aqui. Crianças e adultos, claro, né? E saber que a gente pode ajudar essas pessoas. Eu fico muito feliz de ver a multiplicação desses canais de comunicação, você fazer a página, as lives, porque a gente precisa aprofundar. Aqui a gente consegue dar uma pincelada, mas a gente mergulhar lá dentro. Porque conhecimento a gente produz dessa forma, não é mais ou menos, né? Eu fico muito feliz pelas pessoas que participaram aqui. Então, já estamos combinando aqui, em breve, depois vai ter mais live aí. E, claro, sempre fazendo a divulgação desse conhecimento. E o objetivo é a gente fazer ciência para ajudar as pessoas com autismo. Conte com a gente e até a próxima. Grande abraço para todos. Vamos aqui, espera aí. Tem que apertar outro negócio para apresentar.